Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dos apologistas da igreja. No outro vídeo eu vou falar sobre Hugh Nibley. Hugh Nibley foi um dos maiores apologistas da igreja, um dos mais respeitados. Inclusive ele era até, as pessoas usam o termo idolatrado aqui nos Estados Unidos. Um homem de uma inteligência incrível. Ele era especialista em religião, ele dava aula na BYU. E a filha dele, Martha Beck, escreveu um livro e contou a história dela, tendo ele como pai. Foi o primeiro livro que eu li quando eu decidi começar a pesquisar a história da igreja. Eu vou falar sobre esse livro numa outra ocasião. Porque Hugh Nibley, ele faz parte de uma geração de apologistas que está ficando para trás, tá? O que são apologistas? Eles são homens que têm... Eu não sei se eu já expliquei para vocês, mas desculpa se eu vou repetir. São pessoas que têm o trabalho a função de abordar assuntos polêmicos e até socialmente, eticamente inaceitáveis que estão lá na história da igreja. Então o trabalho deles é meio que maquiar, enfeitar o pavão daqui, dali, e deixar assim aceitável para quem tem um testemunho da igreja, achar que aquilo não é um assunto que incomode tanto, que dá para aceitar. Está surgindo agora uma nova geração de apologistas. Eles estão sendo chamados aqui como New Apologetics, ou seja, eu acho que N-E-O, apologistas, né? Em português a gente falaria. A geração de Hugh Nibley para trás, eles procuravam mascarar, e Hugh Nibley, inclusive, ele tem a fama de usar notas de rodapé falsas em livros que ele escreveu, defendendo a igreja. Essa nova geração de apologistas que está surgindo, ela não tem outra escolha a não ser encarar os fatos, porque com a internet aí, na ponta dos dedos da população, praticamente do mundo inteiro, não tem como mais eles usarem o estilo Hugh Nibley, que era usado antigamente. Agora eles têm que enfrentar a realidade de frente e têm que se explicar. Aqueles de vocês que me assistem com aquela atitude, né? Ai, anti-mormon, imagina, isso é tudo mentira. Você daqui a alguns anos, eu não sei quanto tempo isso vai levar para chegar no Brasil, mas daqui a alguns anos, com o trabalho desses novos apologistas, você vai falar, então era verdade, é? Eles estão enfrentando de frente a situação, a história de preconceito da igreja com relação aos negros. Eles vão enfrentar de frente o problema da primeira visão, que foi contada 8 vezes diferente, acho que 12 anos depois da data em que teria acontecido, e ela foi mudando e ficando mais bonita e mais incrível com o passar do tempo. Eles vão abordar como foi feita a tradução do livro de Mórmon, que não foi com placas de ouro, com Urim e Tumim, como você conhece no Brasil essa versão. Eles vão te falar sobre poliândria, eles vão te falar sobre... Eu acho que vão chegar em poliândria, porque não tem como esconder. Todas essas questões polêmicas que a gente tem abordado aqui. Antes que isso chegue no Brasil, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu acho que não, sobre as essays, ou seja, textos que a igreja produziu com relação a esses assuntos polêmicos que estão no lds.org. Lá você vai encontrar 11 essays. Alguns dos temas que eles abordam o livro de Mórmon e o estudo de DNA. Eles já começam a essay, o texto, falando que o livro de Mórmon tem o valor mais espiritual do que histórico. Eles admitem lá, eles falam dos estudos, só que, claro, eles vão te colocar dúvida na tua cabeça com relação aos estudos, mas dá uma olhada porque dá para rir, dá para dar risada daqueles textos. Livro de Mórmon, estudo de DNA,
Mãe Celestial, a etnias e o sacerdócio, ou seja, quando o sacerdócio foi negado aos negros. Eles vão falar sobre as várias versões da primeira visão. Eles falam lá sobre a tradução do livro de Mórmon. Eles falam sobre poligamia. Eles falam sobre período de violência entre mormons e gentios, se você quiser dizer assim. E outros tópicos que agora eu esqueci, mas eu vou deixar o link para você do site da igreja no Brasil, lds.org. Não é um site anti-mormon. As coisas que eu estou falando para você aqui estão lá. Claro que maquiadas, enfeitadas, distorcidas, mas estão admitindo, começando a admitir. Então, o que eu vejo agora é que você, como bom mormon, que é ensinado que você tem que defender a tua religião, né, e tal, e aquela coisa que eles te fazem sentir, né, que você tem a obrigação de fazer, você vai pagar o maior mico, se é que essa expressão ainda é usada, você vai pagar o maior mico se sair por aí testificando que Joseph teve aquela visão daquele jeito. Você vai pagar o maior mico dizendo que o livro de Mórmon é baseado em fatos históricos e que dá conta da origem do índio americano. Você vai fazer papel de bobo se você for dizer por aí que Joseph Smith usou as placas de ouro e urim e tumim para traduzir o livro de Mórmon. Eu tô com esse sorriso porque é um progresso. É um progresso isso. Eu não tô sendo sarcástica aqui. É um grande progresso. E para mim, que sou considerada hoje anti-mormon e vista com maus olhos por muitos amigos queridos meus, eles vão ter que dar o braço a torcer e perceber que eu tenho meus motivos para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, que eu não estou caluniando. Nenhuma das essays, nenhum dos textos, eles falam sobre o fato de que as autoridades gerais do alto escalão são pagas e muito bem pagas. Eles não mencionam nada sobre as finanças da igreja, porque isso está muito bem acobertado, isso ainda está sob controle. Vaza uma informação aqui, outra ali, e aí eles têm o benefício da dúvida, né? Ou seja, você pode sempre questionar a fonte. Mas isso aí não prova nada. Sei lá, né? Eles ensinam a gente a racionalizar e encontrar desculpas para justificar. E eles pousarem sempre como aqueles que falam a verdade. Dá uma checada nesses textos. Eles já estão começando a admitir esses fatos obscuros da história. Eu escutei hoje um podcast com John Delaney e outros 2 apologistas que fazem parte desse projeto de neo-apologistas, essa nova geração, e eles têm tido reuniões secretas, reuniões em que os membros da igreja não são convidados a participar. E eles estão se mobilizando e se preparando para combater o problema que a internet está gerando para a igreja. Então, uma coisa que eu estou contando para vocês aqui de primeira mão, porque eu dei muita risada quando eu estava escutando esse podcast. Risada não, né? Que eu estava trabalhando, né? Mas eu fiquei, assim, rindo por dentro, né? Pensando, até que enfim, né? Eu já sabia das essays, eu já sabia desses textos. Eu não tive estômago para ler, porque eu conheço bem a estratégia deles, eu conheço bem a tática deles. Mas eu queria contar para vocês sobre essa nova geração de apologistas, sobre esse trabalho, essa grande mobilização que está acontecendo aqui entre 4 paredes. Esses homens estão sendo pagos com o teu dízimo, tá? Porque eles precisam encontrar meios de te segurar na igreja. Porque os números estão caindo. A gente vai falar sobre a obra missionária no outro vídeo que eu vou fazer. Porque isso é um problema que está começando a fazer com que os executivos aqui de Salt Lake percam o sono. Apesar de que o deles está garantido, né? Eles já estão velhinhos e quando morrerem a família fica muito bem obrigada, com uma aposentadoria vitalícia, tudo mais. Aqueles benefícios sobre os quais a gente já conversou. Coisa que você como bispo ou presidente de estaca não tem, né? Você
trabalha de graça, então tanto faz. Mas enfim, eu quero só fazer um comentário aqui com vocês. Eu ainda estou escutando o livro de Jonathan Haidt, The Righteous Mind, A Mente Justa. E ele fez uma colocação que eu me arrepiei quando eu escutei. Eu não estou inventando isso, pega o livro e checa a informação. Se você quiser, você é bem-vindo em fazer isso. Ele fala que o segredo do sucesso para que uma religião cresça e se mantenha de pé é o sacrifício. Ele disse que quanto mais sacrifício uma religião exigir dos seus seguidores, dos seus membros, mais rapidamente ela cresce e mais tempo ela permanece de pé. Ele citou 2 exemplos, islamismo e mormonismo. É uma coisa para a gente pensar, né? Joseph Smith falou que ele seria o novo Muhammad, o novo, eu acho que é Maomé em português, né? O líder do Islã. Ele disse que ele seria o novo líder de um outro povo, mas com o mesmo poder e influência de Muhammad. Eu não sei onde está isso. Eu vou tentar procurar, eu vou tentar achar. Eu já procurei, mas eu não estou conseguindo encontrar. Mas eu já escutei isso em 2 podcasts e com outro amigo meu que eu estava conversando ao telefone outro dia, que tem um grande conhecimento do evangelho, da igreja. Ele também fez o mesmo comentário. Eu falei, eu vou tentar descobrir onde está isso, mas Joseph falou isso. Então eu achei muito interessante esse paralelo. A gente precisa abrir os olhos. Dá uma olhada nas essays, vê o que você acha. E se elas te ajudarem a alimentar o teu testemunho, ótimo. E se elas te derem o aval para você abrir os ouvidos e escutar as pessoas que estão tentando te mostrar o outro lado da moeda, como eu e outros, escuta e decide o que é melhor para você. Não deixa que nenhum dos 2 lados te manipule, porque só você conhece o teu próprio elefante. Só você sabe o que é melhor para você. Não deixa ninguém decidir. Decide sozinho. Seja o autor da tua própria história, como a gente já conversou aqui anteriormente. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.